Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, que hoje tem como destaque a matemática. Nossa equipe conversou com pesquisadoras que discutiram a participação da mulher na matemática. Uma competição na qual o Brasil pode ser campeão mundial. É a Copa do Mundo de Conhecimentos sobre a Indústria do Petróleo. E o que pensam os vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP? Eu do Cocal dos Alves, aqui no Rio de Janeiro, por causa de minha medalha de ouro, do meu esforço, do meu estudo. Estou muito feliz porque é uma Olimpíada a nível nacional, aí é muito gratificante para mim. A primeira mulher a escrever textos sobre matemática foi a grega Hipátia. Ela nasceu em Alexandria, aproximadamente no ano 370. Alexandria era uma cidade que respirava ciência e cultura. Foi nesse ambiente que ela cresceu. Educada pelo pai Theon, que trabalhava no Museu de Alexandria, Hipátia escreveu comentários sobre trabalhos de Ptolomeu, Apolônio e Diofanto. Criou aparelhos mecânicos e escreveu uma tábua de astronomia. Estudiosos consideram que com a morte de Hipátia acaba também o período áureo da matemática alexandrina e de toda a matemática grega. Somente no século XVIII, uma mulher matemática voltou a ter trabalhos científicos registrados. Ainda hoje, as mulheres são minoria entre os pesquisadores. Pensando em discutir questões de gênero na matemática, desafios, iniciativas e futuro, o Comitê para Mulheres em Matemática criou o encontro WM ao Quadrado, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Carolina Araújo, a única mulher entre os 47 pesquisadores do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, centro de referência em pesquisa nesta área no Brasil e no mundo, explica que 90% dos organizadores de eventos e até mesmo em número de palestrantes e participantes são homens. Mas na WM ao Quadrado, não. O objetivo desse encontro é a gente ter uma celebração dos avanços na matemática que foram conquistados por importantes pesquisadoras, mulheres, e também discutir a questão de gênero na matemática e a subrepresentação das mulheres. Então, a gente está aqui tentando entender por que somos tão poucas e quais são as iniciativas e as políticas que a gente pode começar a desenvolver para poder aumentar o percentual e a participação das mulheres na ciência matemática. E para apoiar que mais brasileiras de distintas regiões estivessem presentes, um projeto do Instituto Serra Pilheira custeou a vinda de 21 professoras negras e indígenas de outros lugares do Brasil. Uma outra função lateral que esse projeto cumpre é uma espécie de mapeamento de quem são as mulheres negras no Brasil na matemática. Então, quando você faz um levantamento desse, abre uma inscrição, ou sai mapeando manualmente quem são as mulheres, né, você também planta essa semente de uma rede que pode se reconhecer. Tem uma oportunidade ímpar da gente encontrar os pares e identificar, por exemplo, problemáticas que são comuns, mesmo dentro das universidades brasileiras ou fora, né, do Brasil. Então, acho que essa foi, inclusive, pela possibilidade da gente perceber, né, pelo diálogo, que a gente ainda tem muita coisa para avançar, para além das discussões referentes à área em específico, né? A área da pesquisa, do ensino, do trabalho no ensino superior. Segundo o diretor-geral do INPA, 30% das bolsas para pesquisadores de países em desenvolvimento estão reservadas para mulheres. Abrir mão de metade da humanidade na pesquisa em qualquer área da ciência é um suicídio, né? Então, simplesmente nós queremos promover a diversidade no melhor dos sentidos e restaurar uma certa justiça, porque não há nenhuma razão objetiva para que nós tenhamos menos mulheres do que homens nas áreas de ciências exatas, como acaba acontecendo na maior parte dos países. Salomé Martínez, professora da Universidade do Chile, que palestrou durante o encontro aqui no Brasil, revela que em seu país há menos mulheres nas áreas de matemática, engenharia e física, e que para ela este tipo de encontro se torna extraordinário. Nos dá a possibilidade de conhecernos, não somos tantas mulheres em matemática, pero creo que si nos organizamos vamos a poder cambiar muchas situaciones y vamos a poder motivar también a muchas más niñas hacia la matemática.
E foi com o propósito de promover esse incentivo que professoras da Universidade Federal Fluminense vieram participar do networking e trouxeram também uma jovem aluna do curso de matemática. Muitas pessoas, nossa, você faz matemática? Não parece, como assim? Você é uma pessoa comunicativa, por que você vai fazer matemática? Muito preconceito, infelizmente. A gente quer que elas tenham modelos, referências de que existem mulheres, sim, que fazem matemática, existem mulheres nessa área. O professor Procópio, que busca divulgar a matemática e já arrecadou mais de 3 milhões de seguidores, acredita que a internet pode se tornar uma ferramenta poderosa nesta causa. Muitas matemáticas do passado precisavam se mentir, que eram homens, para poder conseguirem publicar trabalhos e tudo mais. Isso é um preconceito histórico que lugar de mulher não é nas ciências exatas, quando na verdade não. O lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive nas ciências exatas. Além de uma questão de liberdade de escolha da profissão e do caminho, tem uma questão da própria saúde da ciência, né? Então, para a ciência é importante que a gente tenha diversidade. É hora de falar dos medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Criada em 2005, com o objetivo de popularizar a matemática entre os estudantes dos ensinos fundamental e médio, a Olimpíada conta com 18 milhões de participantes. Um cruzamento de dados do Ministério do Desenvolvimento Social encontrou entre as 45 mil medalhas da OBMEP desde 2011, 999 estudantes beneficiários do programa Bolsa Família. Eles conquistaram até agora 1.288 medalhas, Ernesto. Uau! Eliane, esse é um sinal de que a Olimpíada de Matemática cumpre um papel social e educativo e consegue encontrar talentos mesmo nas famílias mais pobres do país. A Olimpíada Brasileira de Matemática, ela é a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Nós somos hoje 18 milhões de brasileiros que participam desse processo. Aqui chegam 0,003%, 575 jovens na medalha de ouro, mas 42 mil chegam na honra ao mérito, entre outras medalhas, são 7 mil agraciados com outras medalhas. Isso é muito significativo para o jovem, ele participar, entender a matemática como para a sua vida é importante. Eu me dediquei muito para me tirar essa medalha. Eu do Cocal dos Alves, aqui no Rio de Janeiro, por causa de minha medalha de ouro, do meu esforço, do meu estudo. Estou muito feliz porque é uma Olimpíada a nível nacional, aí é muito gratificante para mim. É uma oportunidade muito interessante de ver o impacto das Olimpíadas de Matemática sobre todo esse pessoal, como também, ao ganhar, eles se sentem mais motivados e talvez faça uma diferença para o que eles acreditem de si e para onde eles acham que podem chegar. Eu não gostava muito de estudar, nunca gostei muito, ainda não continuo assim, mas com a Olimpíada eu me senti estimulada a participar de provas, de Olimpíadas, e até pensar no meu futuro, pensar no que eu ia fazer depois. Eu acho que eles vão levar para casa, cada um deles, essa emoção de ter participado de um Congresso Internacional de Matemática, de ter ganho uma medalha na mão de medalhistas Fields. Eu acho que para eles vai ser um momento que eles não vão esquecer. Ter esses jovens aqui é olhar para o futuro como a gente está produzindo jovens que poderão ser brilhantes, como é o Arthur Ávila, que hoje recebeu a medalha em nome do governo brasileiro, pelo feito de ser um medalhista da medalha Fields, que é certamente hoje o prêmio Nobel da matemática, por assim dizer. A gente que anda junto, né, com o filho, a gente realmente luta bastante, às vezes abdica de muita coisa, de muito lazer que poderia estar fazendo e dedicando ao estudo do filho, dando apoio. Então, é como se fosse da gente também essa medalha. E hoje nós estamos também ampliando, inclusive, a possibilidade, pela primeira vez, esse ano já vamos testar para incluir para todos os alunos do ano que vem, o 4º e o 5º ano do ensino fundamental, para também as crianças pequenas terem a oportunidade de participar desse movimento, desse aprendizado que é participar da Olimpíada de Matemática. Eles não precisam todos ser medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática, mas eles precisam todos poder aprender a matemática, que é importante para eles exercerem a cidadania. Muitas vezes, uma ideia simples pode ter um impacto muito positivo e eficaz. E isso em educação, na maioria das vezes, dá muito certo. Exatamente, Eliane.
Para estimular a leitura entre os alunos da alfabetização, a professora do ensino fundamental de uma escola do Rio de Janeiro lembrou-se do escritor Rubem Alves, que dizia que ler é brincar, e criou o projeto Cabaninha da Leitura. Uma vez eu li uma frase do escritor Rubem Alves, que dizia que o livro é um brinquedo feito de letras e que ler era brincadeira. E aí eu comecei a perceber que realmente isso é verdade e que eu tinha que fazer alguma coisa para mostrar isso aos meus alunos. A atividade ganhou o nome Cabaninha da Leitura. Eu adoro brincar de cabaninha, porque a cabaninha foi uma ideia muito boa e eu queria sempre poder brincar de cabaninha na minha casa, só que na minha casa não tem muito espaço, então eu brinco aqui. Eu me sinto muito mais acolhida do que sentar na mesa, ficar lendo um livro. Eu amei esse livro. Eu parei nessa parte, A Vida Era um Paraíso, porque ela me tocou muito, porque eu já fui numa cidade dessa daqui. A Cabaninha da Leitura é uma coisa que a gente pode memorizar muito e a gente também pode saber muito mais palavras novas. Eu não era muito chegada a ler, eu era muito chegada mais a brincar. Olha o versinho dele. Tem 1000 perninhas o metro, eu vou comprar um pernômetro. Depois de lerem os livros escolhidos por eles mesmos, hora de voltar para a sala e recontar o que leram ou criar a própria história. Um belo dia o Cid estava caminhando pelas geleiras e ele achou um iglu. De repente o Cid tropeçou e caiu no gelo e congelou-se. E os amigos foram ajudar. Segundo a professora, os alunos relaxam na cabaninha e, com isso, o medo de errar diminui. Já que a fase é de alfabetização, o importante é tentar estimular a leitura desde cedo. No final da aula, eu fico lembrando da história que eu fiz. O desempenho deles melhorou bastante. Eu vejo hoje as letras também muito melhores. Eu vejo uma coesão. Mais uma frase, terminou? Ponto continuativo, na mesma linha, continua, mais 2 frases, ponto final. Nós precisamos de leitores, o Brasil é um país que não lê. Eu acho que a gente tem que estimular sim as crianças, elas precisam de estímulos e se a gente levar para esse lado da brincadeira, eu acho que a gente só tem a ganhar. Você já ouviu falar da psicologia positiva? Resumindo um pouco, a ideia é focar menos nos problemas e dar mais atenção àquilo que realmente pode trazer a nossa felicidade. E isso pode ter um impacto muito positivo na educação. Para saber como, nós vamos conversar agora com a Ana Cruel. Ela é consultora de recursos humanos. Ana, para a gente começar, qual é a origem da psicologia positiva? A psicologia positiva é uma ciência, que foi estudada cientificamente pelo Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, é o professor da Universidade da Pensilvânia. Esse estudo já tem mais de 18 anos, então a psicologia positiva entra aí na maioridade. Então, Martin Seligman, ele começou através de diversos estudos, junto com outros cientistas, a mapear o que o ser humano tem de melhor. E ele chegou a 24 qualidades humanas que todos nós temos através de 6 virtudes. E veio estudando essas qualidades. Eu percebo, se a psicologia positiva fosse introduzida desde cedo, desde as criancinhas mesmo, desde a educação infantil, a ensinar qualidades humanas, como você perdoar o amiguinho, como você ter o autocontrole através de técnicas de respiração, a gentileza com o amigo, a bondade, a generosidade. Estou falando uma das 24 forças de caráter. A cidadania, a liderança, a empatia. Imagina essas crianças aprenderem sobre todas essas 24 qualidades humanas, porque elas podem ser desenvolvidas ao longo de toda a sua infância. Exemplo, uma criança com grande habilidade em matemática, em raciocínio lógico. Se ela é muito boa nisso, a escola, às vezes, ela dá pouca importância. Ela vai chamar os pais para falar que ele é mal, por exemplo, em português. Qual é a proposta da psicologia positiva? Potencializar o que ele tem de melhor. Como é que os professores poderiam aplicar a psicologia positiva no dia a dia, na escola, na educação? É muito simples. É você dizer, olha, que tal fazer uma gentileza hoje? Gente, uma pequena gentileza. Abrir a porta para alguém,
deixar alguém passar, ajudar um amiguinho numa matéria, numa disciplina, que esse amiguinho não esteja indo bem. São diversas oportunidades. Desenvolver a empatia, se colocar no lugar do amigo. Enfim, a psicologia positiva ela não tem nada engessado. São vários exercícios que podem ser construídos juntos. O IBGE divulgou recentemente novas estimativas populacionais. Elas projetam como será o Brasil nos próximos 50 anos. Uma das informações muito importantes para a formulação de políticas educacionais é o fato de a população em idade escolar está em queda. Cada vez mais, menos crianças nascem. Isso facilita a tarefa de aumentar os investimentos por aluno nessa população. No entanto, há riscos também, porque ao mesmo tempo que menos crianças nascem, estamos nos tornando no Brasil um país cada vez mais envelhecido. E, com isso, é legítimo que essa população mais velha demande também recursos públicos para a sua saúde e para a sua aposentadoria. A saída para a equação é investir agora nesta população em idade escolar para que ela seja mais produtiva no futuro e possa dar conta dos desafios que essa nova estrutura demográfica brasileira trará para todos nós. A participação de jovens de 16 e 17 anos nas eleições deste ano diminuiu. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, essa redução foi de 14,53% em relação às últimas eleições em 2016. Votaram pela primeira vez este ano um pouco mais de 1.400.000 jovens. Para estimular a participação política entre os que estão aptos a votar pela primeira vez, o Senado Federal realiza o projeto Jovens Senadores. Os estudantes têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um senador da República e ajudam até a elaborar leis. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Gantuá. Já pensou em vivenciar a experiência de estar em um dos cargos de maior relevância na política legislativa brasileira? A Bruna, que hoje está estudando Direito na USP, teve essa oportunidade no ano passado de, por 5 dias, ser uma senadora da República. Eu nunca tinha entrado no plenário daquela maneira, eu discursei também lá, então foi uma coisa bastante diferente, que eu nunca esperava, assim, fazer na minha vida, e foi muito gratificante. Ela participou do programa Jovem Senador do Senado Federal, foi a vencedora do Distrito Federal e pôde representar o DF no Congresso durante uma semana. De quebra, ainda foi eleita entre os jovens senadores a presidente da casa. Ela pôde ver que fazer política não é só ter boas ideias, é articular, alinhar, convencer. Experiência e conhecimento que ela garante que vai levar para toda a vida. É um processo por trás do que a gente conhece muito mais amplo, sabe? Tem uma atividade muito intensa dos consultores legislativos, tem um trabalho nas comissões muito intenso também, e eu acho que isso é uma parte do que a gente não vê, a gente não sabe, essas discussões por fora. O programa Jovem Senador consiste em um concurso de redação que promove a reflexão sobre diversos assuntos relacionados à cidadania, participação política e democracia. Com o tema Constituição Cidadã 30 anos depois, nessa edição os alunos do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil, com no máximo 19 anos, terão que escrever sobre os 30 anos da Constituição e escolher um professor da escola para orientá-los. O tema é bastante abrangente, então você pode falar pontualmente da história da Constituição, como você pode falar de direitos, né, de questões legais que a Constituição trouxe. Cada aluno tem um orientador e esses professores também são convidados a participarem dessa vivência. E a experiência não fica só no faz de conta. O que os 27 jovens senadores discutirem pode, daqui a um tempo, se tornar um projeto de lei em benefício do país. Ao longo desses anos, a gente já tem 48 proposições que foram apresentadas por eles tramitando. E uma curiosidade é que 3 delas já foram aprovados pelos senadores. A inscrição dos participantes é feita pelas escolas nas secretarias de educação dos estados, mediante a entrega da redação até o dia 17 de agosto. As secretarias vão escolher os 3 melhores e enviar para o Senado, que irá definir os representantes de cada um dos estados e do Distrito Federal. Mais informações no site senado.leg.br/Jovem Senador. Não deu no futebol, mas o Brasil ainda pode conquistar um campeonato mundial esse ano. Eliane, isso é verdade. 5 estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro vão disputar nos Estados Unidos a Copa do Mundo de Petrobol. Vamos descobrir o que é isso?
Você sabe quando foi perfurado o primeiro poço de petróleo do mundo? E o que significa OTC? Ana Carolina conhece bem o assunto. A futura engenheira química é a única mulher de uma equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro que disputa uma espécie de Copa do Mundo de conhecimentos sobre a indústria do petróleo. Eu não fui a primeira mulher na história do time, já tiveram 2 mulheres, eu acho, mas eu sou a primeira pessoa de outro curso. E eu acho que agrega bastante, porque são conhecimentos muito complementares, os de engenharia química e de engenharia de petróleo, de graduação. Além de Ana Carolina, estudante do 9º período de engenharia química, estão no time o capitão Elton Correia, aluno do 9º período de engenharia de petróleo, Vilemu Lubice, aluno do mesmo período e curso, Marco Portela, estudante do 6º período de engenharia de petróleo, e Alex Gomes de Souza, que cursa o 5º período de engenharia química. Em maio, essa equipe da UFRJ ganhou a etapa nacional do Petrobol no Rio de Janeiro. E em junho, foi tricampeã regional, vencendo times da América Latina e Caribe. O título foi conquistado com uma goleada de 172-0 no jogo contra a Universidade de West Indies, na casa do adversário, em Trindade e Tobago. O que eu mais lembro assim, é a química que o time teve naquela final. O entrosamento. O time estava muito entrosado, na minha opinião. Com a vitória, o time se classificou para a etapa final do Petrobol, que será realizada no dia 24 de setembro, em Dallas, nos Estados Unidos. O sonho agora é trazer o título de volta para casa. A UFRJ foi campeã mundial em 2016. Para isso, os alunos se reúnem 2 vezes por semana e utilizam os mesmos equipamentos da competição para simular o jogo. Um mediador lê a pergunta e quem bater na sirene primeiro tem 5 segundos para responder. Se acertar, ganha 10 pontos e tem direito a uma pergunta bônus. Se errar, perde 5 pontos. E aí o outro time pode ouvir a questão inteira e responder se quiser. Para mim, o mais difícil é conseguir dominar o conteúdo mesmo, né? A indústria é dividida em áreas grandes, né? Tem a exploração, a produção, desenvolvimento, né? E dentro dessas áreas tem subcategorias. Geralmente a pessoa fica com uma área grande e é responsável por todas as subcategorias na área grande também. É muito difícil eu saber mais do que um cara que está fazendo doutorado, mas a gente prega que se a gente jogar mais do que o cara que faz doutorado, a gente consegue bater questões antes e responder antes e ganhar o jogo unindo esse conhecimento com jogabilidade. Você não pode ficar nervoso, tem que ter sangue frio para não esquecer a resposta na hora. Das vezes você sabe, pode esquecer, então você tem que ficar bem tranquilo. E rapidez de raciocínio, com certeza. E não ter o medo de ficar, mas se eu errar, eu vou acabar com o time. Então, é a responsabilidade individual que a gente tem com o time. Quase 4.000 pessoas seguem o time da UFRJ no Facebook. A página é atualizada com fotos e informações sobre o campeonato e a indústria do petróleo. Participar do jogo é uma experiência que fica para a vida. Em termos profissionais, muito conhecimento e muitos contatos também, conhecer muitas pessoas importantes. Além da visibilidade também que a gente consegue ganhando, por exemplo, o regional, é muito bom nesse quesito. – 11 de agosto, Dia do Estudante, a Rede Escola não poderia deixar de ouvir essa turma. Com a palavra, então, alunos do Colégio Estadual Infante Dom Henrique. Se você quiser ser alguém melhor, se você quiser aprender coisas novas, se você quiser aumentar a sua bagagem cultural e tudo, você precisa estudar. Você se torna estudante e acaba conhecendo um novo mundo, posso dizer assim, que abre novas possibilidades, novos interesses para você. O bom de ser estudante é fazer amigos, correr atrás dos sonhos, saber que até em tempos difíceis a gente precisa persistir e acreditar que o estudo é a base de tudo, sem ele somos nada. O que pode melhorar na escola, acho que é a segurança, porque há muitas brigas. E eu considero também que seria melhor se a gente tivesse a mesma educação independentemente da classe social. Se já estudando já está difícil, imagine sem você estudar. Acima de tudo, o estudante precisa ter esperança, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente deve continuar estudando para mudar a situação do nosso país.
E assim a gente encerra a nossa revista de hoje, que teve como destaque a matemática e aqueles que se dedicam a estudar essa fascinante ciência. Que pena que acabou, né, Ernesto? Pena mesmo. Mas é muito fácil ver a Rede Escola. Acompanhe a gente pelo site tvescola.org.br. Um beijo, até a próxima. Tchau!